Olá, turma do sexto ano. Vou explicar agora essa atividade baseada no vídeo anterior, né? Da revisão do verbo to be. Bem, aqui já está logo pedindo, né, a identificação de vocês, né? Então, aqui, escreva na primeira sentença, escreva as frases na forma negativa, né? Então, essa primeira, ela é na forma negativa normal, né? O que eu faço para fazer a forma negativa? Como vocês já aprenderam, eu coloco a palavrinha aqui. Eu vou colocar a palavrinha not. Onde, professor? Antes do verbo. Onde é que está o verbo? O verbo to be, que é am, is e are. Antes do verbo to be. Por exemplo, aqui na frase I am at home. Olha só. Vou segurar aqui. Tem I am. Olha só. I am. Onde é que está o verbo? O am. Então, o que eu vou colocar? Olha a palavrinha. Not. Antes dele. Aliás, depois dele. Depois do verbo to be, eu coloco not. Aí o que faltou agora? O restante da frase, que é at home. At home. Então, pessoal, sempre depois do verbo to be, que é este aqui, né? O am, o is, o negócio que atrapalha, e o are, depois do am, do is e do are, o que eu coloco? Not. Coloco not. Então, Max is my brother. O que eu faço? Depois do is, eu vou fazer Max is. O que eu coloco? Not. E aí é só seguir o curso da frase normal. Copie o restante da frase que sobrou. Então, pessoal, basicamente é isso. Ó. Procure identificar primeiro que é am, is e are. Verbo to be, para depois colocar o not. E segue o curso da frase normal. Eu acredito que vocês já tiveram essa aula, né? Então vamos aqui para a segunda. Escreva as frases na forma interrogativa, né? Eu expliquei para vocês no vídeo. Então como é que faz então? Simples assim, pessoal. Vocês têm que identificar de novo o am, o is e o are. O am, o is e o are. Então, para quê? Para deslocar eles para o início da frase, viu? O am aqui vai para o início, o is aqui também vai para o início, o are vai para o início, o are vai para o início. Certo, se eu coloquei no início eles, os outros vão ficar como? Vão ficar depois, a lógica é essa, né? E no final eu acrescento o quê? Ponto de interrogação, né? Então, na prática vai ficar assim, o I, né? O I, que é esse, vem para cá, então ele vai ficar assim, o primeiro, né? Sempre eu vou deslocar o verbo am, is e are para o início da frase. Aí o que foi que sobrou? Os outros elementos da frase, que no caso foi o I, vem para cá, o at e o home. Pronto? Não, faltou uma coisa. Isso aqui, ponto de interrogação. Da mesma forma aqui, o is vem para cá,
o is aqui. Aí o my, o brother e assim por diante no final, ponto de interrogação. O is da Susan, na letra C aqui, o is, aí Susan. É só deslocar o when, o is e o are para o início da frase e repetir o restante, só isso. E no final não esquecer de colocar um ponto de interrogação, né? Já que na terceira, pessoal, vocês vão escrever as frases na forma afirmativa contraída. Também expliquei no vídeo como essa forma afirmativa contraída, né? Então, todas as vezes que vocês verem, de novo, tem que identificar o when, o is e o are. Para que agora? Para vocês fazerem isso, olha. Cortar a primeira vogal de tudinho. Se eu corto a primeira vogal, eu vou substituir pelo apóstrofo, que é esse aqui, ó. Aí, ó, se eu cortei a primeira vogal do when, vai ficar I'm. Se eu cortei a primeira vogal do is, vai ficar só o apóstrofo S. Se eu cortei a primeira vogal do A, vai ficar só o apóstrofo your. Então, pessoal, o que vocês vão mudar é só isso nessa frase, né? Para passar para a forma afirmativa contraída. Fácil, não é? Então, vamos aqui para a quarta. A quarta é o seguinte: escreva as frases na forma negativa contraída. A forma negativa contraída. Pessoal, então as frases elas estão na forma afirmativa, né? Então, I am na forma negativa normal ficaria como? Eu vou colocar o not. Eu vou colocar o not após o verbo principal, né? Então, verbo principal não, sempre eu coloco o not depois do when, do is e do are, não é isso? Na forma negativa normal, como vocês fizeram lá na segunda, é essa, né? Então, quando for esta primeira aqui, ela não muda, né? Ela fica do mesmo jeito, tanto faz forma negativa normal, como forma negativa contraída. I am not vai ser o mesmo. Agora, pessoal, quando for para is, depois do is, eu vou colocar o quê? O not, não foi isso que vocês aprenderam lá na segunda? Not, depois do and, do is e do are? Pois vai acontecer o seguinte. Olha só. É como se eu juntasse, né? Se eu juntasse o is mais o not, juntasse, né? Tá bem aqui. Eu tenho o is, eu tenho o is e eu emendo ele com not. Depois do and, do is e do are não coloca not na forma negativa normal, na forma contraída assim, eu só emendo junto os dois, né? Assim. Só que esse O do not, ele vai ser retirado, né? E vai ficar no lugar dele o apóstrofo, que vai ficar assim. Da mesma forma, pessoal, vai acontecer com A e junto com o not. Aí o que eu faço? Corto o O, coloco no lugar do O o apóstrofo e vai ficar assim. Então a forma negativa contraída é assim, né? Igual eu expliquei para vocês. Na prática, essa frase aqui, esta frase aqui, ó, vai ficar Max is my brother, vai ficar Max is, não coloco o not separado, coloco o not junto e no lugar do N do O coloca apóstrofo.
We are, que é a letra D, we are, ao invés de colocar o not separado, eu coloco ele junto, apóstrofo T. E assim por diante, né? Aqui. Vamos aqui. Bem, pessoal, essa é a atividade, então peço que vocês respondam a atividade e até a próxima aula. Um abraço a todos.